A reportagem difundida pelo Fantástico falando sobre o transtorno dissociativo de identidade, conhecido como TDI, trouxe à tona uma discussão a respeito de doenças e transtornos psicológicos. A grande questão envolvendo a entrevistada era se, de fato, aquelas várias identidades que ela apresentou, aquilo é realmente real ou pura interpretação. Observando pontos de perspectiva psicológicos e algumas informações de alguns especialistas da área, muitas pessoas enfatizaram o fato de que ela realmente poderia estar inventando toda aquela situação. Muitos, por outro lado, também defendem a perspectiva de que cada pessoa é um ser individual e em cada pessoa, cada tipo de manifestação ou transtorno, ela pode ocorrer de diversas formas. A realidade é que, quando nós olhamos nessas perspectivas, nós podemos refletir e pensar que eu quero trazer aqui uma abordagem em aspectos psicológicos, espirituais e também na perspectiva bíblica, olhando para a realidade ao que se refere o TDI. O transtorno dissociativo de identidade, também conhecido como transtorno de personalidade múltipla, é uma condição mental caracterizada pela presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos. Esses estados de personalidade podem ter diferentes nomes, idades, gêneros, memórias, habilidades e comportamento. É um distúrbio complexo e controverso, com causas e tratamentos ainda não totalmente compreendidos pela ciência. A teoria psicológica a respeito do TDI é de que ela é uma reação psicológica de enfrentamento, geralmente de pessoas que passaram por algum tipo de trauma na infância, seja um abuso físico, psicológico ou sexual. O TDI seria então uma forma de lidar com a dor e o sofrimento. É um mecanismo de dissociação de emoções, pensamentos, memórias e sensações, como uma resposta a uma situação de perigo. Quando essa dissociação se torna crônica, ela pode se transformar em TDI. O TDI também pode ser causado por acidentes e traumas decorrentes de situações ocorridas na sua vida. E ele causa sérios distúrbios na pessoa que foi afetada por ele, como dificuldades de relacionamento, problemas de memória e concentração, ansiedade e depressão e até tentativas de suicídio. Algumas pessoas acreditam que o TDI também pode ser causado por uma espécie de manifestação espiritual. Na visão das religiões espiritualistas, como o espiritismo, por exemplo, acredita-se que seja a interferência de ancestrais ou espíritos de pessoas que já morreram. Essas pessoas podem se manifestar na vida da pessoa afetada, alterando a personalidade e comportamento da pessoa, transmitindo mensagens ou instruções, provocando sintomas físicos e psicológicos. É uma teoria que muitos acreditam que seja uma forma de alcançar uma compreensão da realidade vivida pelas pessoas que sofrem do distúrbio. A Bíblia ela vai mencionar sobre alguns casos de possessão, onde muitas pessoas fazem uma comparação com quem sofre do distúrbio. Em Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20, Jesus expulsa o demônio de um homem que era violento e agressivo e vivia em uma caverna. Jesus, quando se encontra com o endemoniado, ele clama para que Jesus não o atormente, até que Jesus pergunta o seu nome e ele diz que ele se chama Legião, porque são muitos, e alguns podem até interpretar que a personalidade violenta e agressiva é uma forma de TDI para lidar com algum trauma. Como cristão, nós não podemos excluir o caráter espiritual e compreender que a Bíblia realmente fala de possessões demoníacas, onde a pessoa altera a voz, altera o seu comportamento e inclusive perde a percepção do que está acontecendo à sua volta, a ponto de perder a consciência completamente dos fatos ocorridos com a sua própria experiência. O TDI é descrito como uma ruptura de identidade, caracterizada por 2 ou mais estados de personalidade distintos, que podem ser descritos em algumas culturas como uma experiência de possessão. A ruptura na identidade envolve uma descontinuidade acentuada no senso do eu e no senso de controle, acompanhada de alterações relacionadas no afeto, comportamento, consciência, memória, percepção,
cognição e ou funcionamento sensório-motor. Esses sinais e sintomas podem ser observados por outros ou relatados pelo próprio indivíduo. Seja no aspecto psicológico ou espiritual, nós entendemos que o ser humano, enquanto indivíduo, ele sofre consequências do meio e das suas experiências pessoais. Nós precisamos compreender que há situações que são totalmente psicológicas e há situações que, de fato, o inimigo, Satanás, o diabo, os demônios, eles se aproveitam das situações para causar problemas e arruinar a vida das pessoas. Talvez você não acredite em experiência espiritual, mas o que a Bíblia relata de fato é que existem influências espirituais sobre a nossa vida, sejam boas ou más. E o que nós podemos aprender a respeito disso é de que, fato, Satanás ele pode usar os seus demônios para possuir pessoas, para que possa de alguma forma interferir e destruir a vida delas. Se assim não fosse, não haveria tantos relatos na Bíblia de expulsão de demônios. Isso não exclui o fato de que nós devemos também apelar à consciência e ao lado do estudo psicológico para entender a complexidade dos traumas do ser humano. Nem tudo é demônio e nem tudo também é espiritual. Logo, nós precisamos trabalhar os dois aspectos. O aspecto psicológico ajuda na saúde mental da pessoa e o aspecto espiritual trata também as feridas da alma do ser humano. Jesus é o médico dos médicos. De maneira nenhuma, ele exclui também a medicina humana. Nós precisamos buscar ajuda e socorro nos dois lados, entendendo que nós podemos ser tratados por Deus, mas também devemos buscar os recursos humanos para que eles também nos abençoem e nos curem. Cada indivíduo vive a sua própria experiência e não há como nós individualmente tratarmos essas experiências e definirmos de uma maneira geral para todas as circunstâncias, sabendo que muitos dos casos são decorrentes de questões psicológicas e outros casos há de fato interferências espirituais. Mas o que nós precisamos, antes de tudo, é ter uma consciência equilibrada quando nós buscamos o devido tratamento para essa realidade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like. E o que é que você acha? Você acha que é verdade? Você acha que é mentira? Nós precisamos buscar na palavra de Deus as respostas, mas também, ao mesmo tempo, nós precisamos buscar na medicina que Deus deu aquilo que nós podemos fazer para uma melhor qualidade de vida. Um grande abraço, Deus te abençoe.